Olá, amigos do Multiplica, eu sou Antenor Gonçalves e eu estou aqui para dar as boas-vindas para você e dizer para você que as nossas conversas nos próximos Multiplicas vão ser muito interessantes. Nós estamos vivendo dias interessantes, nós estamos nos preparando, inclusive, para as grandes eleições daqui a um pouco mais de um mês. E então eu acho que seria conveniente, seria inclusive relevante a gente lidar com esse assunto. E para nos ajudar com esse assunto, nós trouxemos um amigo nosso, nós trouxemos o Augusto Guardia. O Augusto é um advogado. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Você está bom, Augusto? Tudo bem. Bom ter você aqui conosco. Augusto é uma pessoa extremamente dedicada àquilo que ele faz, um estudioso e uma pessoa assim que deixa uma boa impressão quando ele lida com um assunto. Ele realmente está aqui então hoje para nos ajudar a jogar uma luz, lançar uma luz em cima deste tema. Será que o meu voto faz uma diferença hoje? Augusto, bem-vindo. Obrigado. E o que você diz para nós e para o nosso amigo aqui que está nos acompanhando sobre essa questão, que é muito importante, né? Que tem a ver com o destino da nossa nação. O meu voto faz uma diferença? Eu sinto um certo pessimismo no ar, ceticismo, que diz basicamente isso. Eu acho que, não sei se vale a pena, eu vou anular, não vou votar e assim por diante. Certo. Então, sendo bem direto, sim, Antenor, e sim para você que está assistindo, o seu voto faz muita diferença. Primeiro é importante a gente entender qual que é o regime que a Constituição Federal adotou. A Constituição Federal de 88, que é a Constituição vigente hoje no nosso país, ela adotou o regime democrático representativo. Então, o que é isso? A democracia, esse regime democrático, é o governo do povo. Vem do grego demos, que é povo, e kratia, que é força, poder. Então, a democracia vem do governo do povo. E esse modelo representativo que a Constituição estabeleceu significa que nós, como povo, nós vamos eleger algum representante para exercer esse governo do povo. E o voto é a ferramenta direta para eleger esse representante que irá representar o povo. Então, o seu voto é a maneira mais concreta de você exercer essa democracia representativa. Infelizmente, como o nosso país passou aí por uma crise política com muitos escândalos de corrupção, teve a Operação Lava Jato, realmente a gente fica um pouco descrente na política e nos políticos e, inclusive, levantam-se manifestos e, às vezes, até falsas notícias querendo incentivar o voto nulo ou o voto em branco ou até mesmo a abstinência do voto, incentivar as pessoas a não votarem. Mas isso acaba sendo um grande erro, porque anulando o seu voto, ou votando em branco, ou deixando de votar, você realmente está jogando fora o seu voto. Os votos que são considerados como válidos serão os votos efetivamente efetuados. Os votos nulos e votos em branco, eles são descartados. Então, acontece uma confusão, porque o Código Eleitoral prevê que, se houver uma nulidade na maioria dos votos de uma eleição, essa eleição será cancelada e serão convocadas novas eleições. Mas o que é essa nulidade? Essa nulidade diz respeito a uma fraude nesses votos. Certo. Então, por exemplo, um candidato, ele foi eleito com a maioria dos votos, mas depois foi apurado que ele comprou esses votos. Ele foi condenado por conta dessa compra desses votos. Então, houve uma nulidade da maioria dos votos daquela eleição. Certo. Então, aí sim, essa eleição seria cancelada e seriam convocadas novas eleições. Então, se eu deixar de votar, na realidade, eu não vou estar exercendo um direito de protesto. Na realidade, eu estou descartando o meu voto. E isso, então, você está nos dizendo que não passa de fake news, de assim, notícia falsa, que se todo mundo então votar em branco, aí nós vamos ter que refazer a eleição e na realidade a gente perde a chance de escolher pessoas boas, ou dar oportunidade pelo menos. E além de
perder essa oportunidade de escolher boas pessoas, ou de escolher um candidato que tenha visões e valores compatíveis com os meus, você pode estar ajudando um candidato que não tem as mesmas visões e os mesmos valores que você a se eleger. E como isso? Isso, para dar um exemplo, num determinado lugar tem 10 eleitores. Uhum. Desses 10 eleitores, então, para que um candidato seja eleito, ele precisa da maioria dos votos, ou seja, metade mais um. Ou seja, ele precisa de 6 votos para ser eleito. Sim. Então, nesse lugar, uma pessoa decide anular o seu voto ou votar em branco. Esse voto é descartado. Sim. Então, agora, para um candidato ser eleito, ele precisa só de 5 votos. E assim por diante. Se mais 2 pessoas decidem anular o seu voto, então nós temos 7 eleitores. E para um candidato ser eleito, ele precisa, então, somente de 4 votos. Sim. Então, quanto mais pessoas anularem o seu voto ou votarem em branco, descartando assim o voto, fica mais fácil para um candidato ser eleito, porque o número que corresponde à maioria dos votos, então, vai ser menor e ficaria, então, muito mais fácil para um candidato ser eleito. Você, deixando de votar, pode ajudar esse candidato a ser eleito de uma maneira muito mais tranquila. Sim, e provavelmente o candidato que você não gostaria que assumisse aquele cargo, aquela função, não é mesmo? Exatamente. Então, a não escolha acaba sendo uma escolha também. E no regime democrático, é preciso que a gente tenha consciência de uma responsabilidade cívica compartilhada. Todo mundo tem a responsabilidade de eleger um governo, né? Então, não vamos nos abster, porque o seu voto faz sim muita diferença. Muito bom. Uau! Excelente explanação. Obrigado, Augusto.